Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Quem disse aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso YouTube. Bom, e hoje eu quero falar sobre um tema mais ou menos como se fosse um guia, tá? Pra te ajudar. Então, 5 dicas pra você que tá começando a estudar japonês. Eu quero passar pra você um conteúdo prático que vai te ajudar a estudar o idioma japonês. Então, bora lá? Vamos começar então com a nossa lista aqui. Eu gosto de lista porque deixa a parada com metodologia, né? E é bom pra você anotar. Já começa a primeira dica aí, já de bônus. Todo vídeo que você for assistir meu, pega o seu caderno e anote, tá? E pra ver se você tá fazendo o mesmo comprometimento, eu gostaria que você me marcasse lá no meu Instagram para ver se você tá tendo um comprometimento de gravar esse conteúdo e também de postar. E me marcar também vai ser muito legal, porque a gente vai conseguir criar essa interação e também automaticamente você vai criar um compromisso de anotar tudo que eu tô falando para você não esquecer. Lembrando, quem anota, decora 2 vezes mais. E a primeira dica para você que tá começando a estudar japonês, tá? Essa dica vale para qualquer coisa. Deixe o ambiente organizado, é a primeira dica, tá? Quando a gente tá falando de um idioma japonês, um idioma novo, tudo que é novo vai dar um primeiro trabalho. É como se fosse uma engrenagem que gira outras engrenagens. O primeiro giro é sempre com mais força. Você sempre vai gastar mais energia para decolar ou para sair, tá? Depois que essa engrenagem começa a girar, vai ficar como um modo automático, uma mecânica, que isso vai fazer com que as outras engrenagens girem também. O que eu quero falar com isso é que como a gente está estudando um idioma novo, pode ser que você tenha dificuldade no começo. E com o ambiente todo bagunçado, um ambiente com vários elementos, um ambiente com outras matérias, ou com outras discussões, ou com outros assuntos, pode ser que você tenha dificuldade na hora de se concentrar. Então, para isso, eu peço para você deixar um ambiente limpo, separe o momento certo para você estudar o idioma. Isso vai facilitar muito o desenvolvimento da sua aprendizagem. Vamos lá, então, segunda dica para você que está começando a estudar japonês. Comece por hiragana, katakana e depois kanji. Quando eu falo de hiragana, hiragana é a primeira escrita, né, básica do Japão. Quando os japoneses trouxeram os ideogramas da China, né, o ensino e o acesso à educação não era tão comum. As mulheres começaram a estudar os ideogramas chineses que viraram logo os kanjis japoneses, né? Tem essa relação e esses ideogramas, eles também fazem parte, né, tanto dos ideogramas chineses ou japoneses. E depois disso, comece pelo katakana. Katakana é o segundo tipo de escrita no Japão, com as mesmas letras faladas, só que com formas diferentes, usado para destacar palavras ou para destacar palavras estrangeiras. Toda vez que a palavra estrangeira, nome, algum alimento estrangeiro, alguma ação estrangeira, ou quando você quer expressar alguma palavra, tipo arigato, tá? Você vai ver isso no mangá, tá escrito em katakana para chamar a atenção. E terceiro, o kanji. O kanji é nada mais nada menos do que elementos, ideogramas de representações. Então existe kanji de cachorro, existe kanji de grande, existe kanji numerais, existem kanjis de elementos. Os kanjis que você vai começar a aprender, tá, logo no início. Por que a função do kanji? Ele é utilizado para representar e resumir muita coisa durante a leitura. Então a gente consegue entender às vezes o sobrenome da pessoa, a origem do sobrenome da pessoa, pelo kanji. Então é bem legal pra gente entender o significado de cada coisa, tá legal? Quando a gente vê kanji, ele significa para representar aquele objeto, facilitar a nossa leitura. Embora a galera fica com esse bloqueio com kanji, porque é muito ideograma, muito escrita, é muito difícil, não tem problema. Comece pelo kanji mais básico. Fechou? Então, segunda dica, comece pelo hiragana, katakana e pelo kanji. Terceira dica, não use romaji pro resto da sua vida. Entende o que é romaji? Você já viu e você já me viu dando aula de japonês usando o abecedário. Usando o abecedário por quê? Porque nós fomos alfabetizados, então é muito mais difícil você aprender o idioma japonês, já que você já aprendeu um idioma antes, começar o japonês do zero. Você precisa de algo para representar. Uma criança não aprende a falar japonês com hiragana, ela aprende na casa, ouvindo os pais, as mães, a TV, os animes falando. Então ela vai copiar aquela fala, copiar aquele movimento, ela vai falar. Quando ela vai para a escola, ela aprende a escrever e ela aumenta o vocabulário dela. É isso que acontece. No nosso caso aqui, que nós somos brasileiros, você sabe que nós fomos alfabetizados pelo abecedário. Então os japoneses adaptaram o ensino pra gente. Então o romaji, ele só é uma ponte para você chegar no hiragana e para você conseguir ter a fonética certa na hora de falar o idioma japonês. É como se fosse uma terceira rodinha na bicicleta. Você sabe que para você andar em alta performance, alta velocidade, para você ter liberdade de andar na bicicleta, você não pode ter aquelas rodinhas de apoio. Então aquela rodinha de apoio é só para você começar a dar suas primeiras pedaladas. O romaji é exatamente isso. Comece com o romaji, mas não fique com ele. Quarta dica, fale em japonês. Ai, Kenji, mas eu não tenho ninguém para conversar em japonês. Ai, Kenji, mas eu não tenho ninguém na minha família que fala japonês, eu não tenho outro colega, eu só tenho os meus conteúdos, ou o seu curso, ou o curso de outra pessoa. Como eu posso falar em japonês? Quando eu falo falar em japonês, não é conversar com alguém em japonês, mas é literalmente falar. Por exemplo, que você aprendeu a palavra gamate, né? Significa força, tô torcendo por você, vamos lá, você consegue. Quando você aprende essa palavra e você aprende a escrever, qual que depois é o próximo passo depois que você aprendeu a escrever? É você falar essa palavra. Porque quando você fala, quando você usa essa palavra, você memoriza muito mais do que só escrever. Então por isso que as
pessoas às vezes não aprendem em cursos online? Porque elas só ficam retendo informação, elas ficam só ouvindo. E isso não faz você aprender ou entender o idioma. Por isso que as pessoas acham que elas sabem muito, na verdade, do idioma. Mas saber de verdade é saber aplicar, saber usar. O que define se você sabe ou não é se você sabe usar. Toda vez que você aprender uma nova palavra, fale essa palavra. É importante, fale da maneira correta, solte pra fora. Falar e expressar, internalizar o que tá dentro, uma informação nova, vai fazer com que você memorize muito mais. E quinta dica pra gente finalizar esse vídeo é ensinar. Kendi, o que é ensinar? Por que ensinar? Eu não sou um sensei. Kendi, o que é sensei? Sensei é aquele que veio antes. Sensei é aquele que prepara pro futuro. Sensei é aquele que tem uma informação que você não tem. Então a quinta dica fala sobre você ser sensei. Você não precisa ser um especialista para ensinar alguém. Você não precisa ter um diploma para ensinar uma informação para alguém. Você não precisa ter bacharel para você poder passar uma informação básica para outra pessoa. Então o que eu recomendo? E assim se explica. Aquele que ensina aprende 2 vezes mais. Então nós temos um processo. Eu capto aquela palavra em japonês, eu entendi aquela palavra, traduzi aquela palavra, eu falo aquela palavra e depois eu ensino outra pessoa. Então, quando eu faço outra pessoa entender aquela informação, eu aprendo 2 vezes mais. Isso é o conceito de ser sensei, que é compartilhar qualquer conhecimento. E aquele que ensina sempre aprende mais. Eu costumo dizer que quem aprende mais nos meus cursos sou eu. Então segue a dica. Quer aprender alguma coisa? Quer ficar bom naquilo? Ensine pessoas. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!